O segundo episódio de Invasão Secreta chegou ao Disney Plus, então bora pro nosso vídeo de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um vídeo aqui dos semanais de Invasão Secreta, dessa vez para falar dos acontecimentos do segundo episódio da série. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu tenho que avisar, é claro, que tem spoilers aqui. Então, se você ainda não assistiu esse segundo episódio, vai lá pro Disney Plus, assiste e depois volta pra cá, porque tem muita coisa interessante acontecendo aqui. Esse episódio já nos dá uma maior dimensão da real ameaça dos Skrulls, os cargos importantes em que os Skrulls estão ali já disfarçados, onde eles já estão infiltrados, e também o grande plano dos Skrulls para lidar com qualquer humano, meta-humano, super-herói. Eles estão ali fazendo muitas coisas interessantes e tem muita referência bem legal aqui ao UCM de várias outras produções. Bom, se vocês gostarem do conteúdo, lembra de deixar o curtir, porque ajuda bastante a gente. E também se inscreve aí no canal, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. O episódio começa com uma recapitulação de Capitã Marvel, o filme que se passa em 1995. Esse primeiro comecinho aí só mostra algumas cenas do próprio filme de Capitã Marvel, de como os Skrulls entraram em contato com os humanos de primeiro momento e diretamente com o Nick Fury. E aí depois já tem um saltinho temporal de 2 anos e chega em 1997, mostrando como é que o Fury e o Talos arranjaram ali para que a Terra pudesse ser um porto seguro para os Skrulls enquanto eles esperam um novo planeta. Não era algo permanente, era algo ali só para os Skrulls ficarem na Terra disfarçados, enquanto Nick Fury e a Carol Danvers buscavam um novo planeta para eles poderem povoar. Esse acordo foi feito em 1997 e aqui nós temos a resposta da real relação do Nick Fury com o Gravik. Lá no primeiro episódio, o Gravik, que é o grande vilão da série, né? O Talos tinha falado pro Nick Fury, ó, quando você saiu da Terra, o Skrull que mais sentiu essa sua fuga, né, foi o Gravik. Aí eu tinha falado neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima de 5 apostas pra Invasão Secreta, que o Gravik e o Fury tinham uma relação diferente, né, que no mínimo o Gravik admirava o Nick Fury como alguém a ser seguido, né, alguém a se tomar de exemplo, e aqui a gente viu que é realmente isso, né? O Nick Fury consegue se conectar com o Gravik de primeiro momento. O Gravik era um órfão, conseguiu sobreviver no meio da guerra, perdeu os pais e conseguiu fugir pilotando uma nave sozinho. Ele ainda era criança nessa época, em 1997 lá. Então ele é um soldado ali a ser observado, e o Nick Fury tem esse primeiro contato com ele. O Gravik dá uma resistida, mas depois ele e o Nick Fury se conectam naquela parada de eu vejo você e tal e tudo mais. E aí depois a gente já volta pro momento onde acabou o primeiro episódio, lá na situação das bombas, onde a Maria Hill realmente morreu, aparentemente. Eu sigo acreditando que ela tá viva, tá bom? Mas na série aqui ela está morta, e aí no meio de toda essa confusão, o Nick Fury ali se lamentando pela morte provavelmente da pessoa que ele mais confiava em todo o planeta Terra, em todo o universo. E aí o Talos chega e tira o Fury dali, porque o Fury seria preso, né? O Fury naquela situação já coloca os Estados Unidos ainda mais em xeque em relação a esse ataque terrorista contra a Rússia. Lembrando, os Skrulls querem colocar Rússia e Estados Unidos um contra o outro. As bombas explodem na Rússia. Os Skrulls ali falam que eles são de uma organização Estados Unidos contra a Rússia. Um nome bem óbvio, bem clichê, bem burro mesmo, mas é bem para escancarar isso. E ainda o Nick Fury, um agente secreto norte-americano, é visto lá, né? Então isso atrapalhou ainda mais toda essa situação e ajudou ainda mais os Skrulls. E o Talos tira ele de lá para ele não ser preso, e aí Talos e Nick Fury têm uma conversa muito interessante dentro do metrô, enquanto eles estão ali seguindo para um lugar mais seguro. O Nick Fury tá falando pro Talos ali como o racismo aconteceu nos Estados Unidos de uma forma bem repugnante, assim, de uma forma muito dura. Que ele chegava no trem, ele tinha um espaço específico para ficar no trem, ele, toda a família dele, todas as pessoas pretas tinham que ficar em um lugar específico, onde não tinha ventilação, né, era muito mais quente, eles não tinham acesso ao restaurante e tudo mais. Então ele fala de como, ele já vai mostrando aí como os humanos se dividiam, né, guerreavam entre si. E aí isso é meio que ele tá formando um terreno pro final dessa conversa, quando o Talos admite pro Fury que ele chamou todos os Skrulls fugitivos, com exceção de os Skrulls que seguiram um general ali que ele cita o nome, né? Ele chamou todos os Skrulls fugitivos para a Terra. Ele enviou uma mensagem nos moldes ali de Optimus Prime: se você é um Skrull, está sozinho na galáxia, venha pra Terra, não sei o que. E aí os Skrulls, eles acabaram recebendo isso e vieram aos montes, e o Nick Fury não sabia disso. O Nick Fury devia achar que, sei lá, tinha no máximo uns 500, uns 1000 Skrulls ali, só que tinham milhões de Skrulls já infiltrados no meio da Terra. Então quando o Fury descobre isso, ele fica em choque, e o Talos fala: ó, eu achei que os humanos e os Skrulls podiam conviver em harmonia. E aí o Fury completa tudo aquilo que ele já estava contando pro Talos do que ele viveu na pele, na infância dele,
Ele fala, os humanos não conseguem viver em harmonia mesmo com eles próprios. Você tá vendo que você tá aqui há tempo suficiente pra saber que a gente fica guerreando entre nós mesmo. Então não tem como os Skrulls viverem aqui. Nesse momento, o Nick Fury, ele mostra que ele quer evitar que os Skrulls passem pelo que ele passou, né, na infância dele ali. Então a gente entende meio que a motivação dele, só que é aquele negócio que a gente já tinha falado. São 30 anos de uma promessa vazia. Os Skrulls ficaram, pelo menos aqueles lá que estavam no pacto de 1997, ficaram durante 30 anos servindo de espiões para o Nick Fury. Você ter uma legião de Skrulls ali ajudando você em espionagem é muito útil, porque eles podem ser qualquer pessoa, eles podem alcançar qualquer segredo. E em troca, eles não receberam nada. O Nick Fury fala, vocês cumpram a sua palavra, eu cumpro a minha. A dele ele não cumpriu. E aí depois de tudo que aconteceu com o Thanos, ele foi pro espaço. Isso foi a gota d'água para os Skrulls que ainda confiavam no Fury, mas já estavam ali falando, porra, 30 anos, cara, né? Quando o Nick Fury sai da Terra, isso tudo escancara. Então essa é a primeira grande conversa do episódio, tem mais uma aqui mais pra frente que é do Fury com o Rhodes, que a gente vai chegar lá também. Aí depois a gente conhece a mãe da Maria Hill falando com o Nick Fury, o Fury fala que a Hill morreu pra atingir ele, né? Ele fala, não, os caras queriam me atingir, por isso mataram ela. E a mãe dela, tipo, fala, né, que a Maria Hill confiava cegamente no Fury e que supostamente era o Fury que deveria protegê-la. Eu sigo acreditando que ela tá viva e que isso é um plano, mas é aquele plano de agente secreto mesmo. Nem os próprios pais, nem a própria família pode saber. Então ela está, na minha visão, ela segue escondida ali. Ela não morreu e ela ainda vai voltar. Eu digo isso muito mais porque eu acho que seria um desrespeito matar a Maria Hill daquela forma. De uma forma, como eu já disse em outros vídeos, tão inocente, né? Ela foi muito inocente ali, sabendo que tinha Skrull, sabendo que era um atentado terrorista que ia rolar, não tinha nenhum coletinho à prova de balas, morreu com um tiro, né? Então, sigo pensando isso. E aí nós temos a repercussão do ataque do Gravik ao redor do mundo, vendo diversos noticiários, e também descobrimos já alguns dos cargos que os Skrulls ocupam atualmente. Grandes cargos, diga-se de passagem. No meio desses noticiários nós vemos a primeira-ministra do Reino Unido, é uma Skrull, o secretário-geral da OTAN, gigante, é um Skrull, e o âncora do provável maior jornal norte-americano do horário nobre, a suposta Fox News ali da Marvel, né? Ele também é um Skrull. Além desses três aí, tem outros figurões que estão na mesa ali do Conselho Skrull que a gente vê depois, que não foram mostrados quem eles realmente são no mundo, né? Mas eles também são pessoas importantes. Então a gente descobre que o Conselho dos Skrull é formado pelos Skrull que ocupam os maiores cargos na Terra, então são os Skrull que têm o maior poder de influência em relação à humanidade. Primeira-ministra do Reino Unido, um cara que provavelmente controla a mídia norte-americana, então ele direciona para onde ele quiser, e também o secretário-geral da OTAN. E aqueles outros dois ali que a gente não sabe os cargos também devem ser pessoas bem importantes mesmo. E aí nesse momento do Conselho Skrull a gente vê que o Gravik conseguiu colocar todos esses Skrull, quase todos, né, ao lado dele ali, se submetendo a ele. Ele mostrou o motivo dele ter feito esse ataque terrorista. No começo todos estavam contra ele, querendo viver ali de forma meio pacífica, quase todos, né, de forma meio pacífica com os humanos. Então a gente vê que esses Skrull do Conselho não estavam totalmente alinhados ao Gravik, até que quando ele entra na sala ele fala pra Gaia, ó, se eu não sair daqui em uma hora você mata esse cara, tal, não sei o que, e vaza. Porque ele tinha medo do que aconteceria e ele seria punido, né? Tinham Skrulls ali nesse conselho que queriam puni-lo pelo que ele fez. Porque ele matou muita gente e os Skrulls, eles se preocupam também com os humanos, né? Aquela única Skrull que não se submete ao Gravik, ela fala, você matou cerca de 2.000 pessoas, entre elas crianças, idosos, mulheres, não sei o que, você não demonstra nenhum remorso. O nosso povo perdeu a nossa casa, não é porque a gente fugiu da guerra, mas porque a gente buscou a guerra. Então eles buscaram uma guerra contra os Kree, eles perderam essa guerra, perderam Skrullos, que é o planeta natal deles, e agora eles vêm pra Terra pra buscar um porto seguro e começam uma guerra com os humanos. Eles estão correndo o risco de perder de novo, e de novo porque eles foram atrás da guerra. Então, ela fala, né, a gente já cometeu esse erro uma vez, eu não queria cometer de novo. E os outros Skrulls ali, não, eles topam ficar do lado do Gravik. Nesse momento, eu comecei a pensar muito de que essa dimensão de grandeza de Invasão Secreta poderia muito bem, sim, ser o grande foco dessa fase da Marvel, sabe? Deixar o multiverso um pouco mais pra frente, já ir trabalhando ele, sim, mas deixar um pouco mais pra frente e tratar dos Skrull, pelo menos no 5º Vingadores. Aí deixa o 6º pra tratar de multiverso. Eu acho que seria muito interessante. Mas não é isso que vai acontecer, infelizmente. Provavelmente essa invasão secreta dos Skrulls, ela será controlada
nesta série, né? Eu acho que tem dimensão, tem magnitude pra chegar mais, pra levar mais adiante, e a gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto, né? Os Skrulls estão conversando com o Gravik, aqui nós temos a primeira grande pista da chegada do Super Skrull, né? Que eles falam, você quer lutar, quer iniciar uma guerra contra os humanos, mas e se os Vingadores chegarem aqui? E se os Vingadores se intrometerem? Né? E o Gravik fala, eu tenho um plano pra isso. E o plano que ele tem, depois a gente descobre, é que ele está criando ali um DNA de super seres para que ele possa sim ter o Super Skrull ao lado dele. Para quem não sabe, Super Skrull é um Skrull que tem os poderes de todos os membros do Quarteto Fantástico. Então ele tem os poderes do Senhor Fantástico, os poderes da Mulher Invisível, do Tocha Humana e do Coisa. Como o Quarteto Fantástico ainda não chegou no CM, aqui eles deram uma adaptada muito positiva com diversas criaturas superpoderosas que estiveram na Terra em algum momento. Então, quando a Gaia vai descobrir mais pra frente isso, a gente vê ali 4 DNAs que eles já têm. O primeiro é do Cubo Obsidian, que é um dos filhos do Thanos. Ele perdeu o braço lutando contra o Wong em Guerra Infinita. Como a gente tinha visto no trailer, esse braço foi pego pelo Damage Control. A gente falou disso na análise do trailer de Invasão Secreta lá atrás, quando saiu esse trailer aí. E aí eles têm o DNA do Cubo Obsidian. O Cubo Obsidian é um alien com super força e tudo mais, então aí já garante, já aumenta ainda mais a força dos Skrulls, que é além da força humana. Eles têm também material genético do Groot. O Groot estava na Terra em Guerra Infinita, em Ultimato também ele chega para a batalha final, e aí nisso eles conseguiram material genético do Groot também. Então, além da capacidade de elasticidade que os próprios Skrulls já têm naturalmente, porque essa habilidade metamorfa dos Skrulls garante a eles meio que uma habilidade parecida com a do Senhor Fantástico naturalmente, todos eles têm, eles ainda podem ter isso ampliado com essas células do Groot e também reforçado, né? Além de outras habilidades que o Groot tem também. Outros dois são um Frost Beast, né, que é de Jotunheim, o planeta daqueles gigantes de gelo que o Thor enfrenta. Esse Frost Beast, ele aparece na Terra, na cena pós-créditos aí de Thor, o Mundo Sombrio, e agora eles conseguiram de alguma forma pegar o material genético desse bicho, e eles também têm então acesso a poderes de gelo. E por último, eles também têm acesso a DNA do Extremis. Extremis, pra quem não lembra, são os vilões de Homem de Ferro 3, né? Aqueles humanos ali que tentavam se recuperar, eram os humanos que tinham perdido um braço, uma perna, e recuperavam isso no projeto Extremis, mas deixava a pessoa super forte e também soltando fogo pela boca, né? Então ele também tem habilidades de fogo, então a gente chega bem próximo, sim, das habilidades do Quarteto Fantástico, mas em outras criaturas, né? O Cubo Obsidian, ele tem a força que o Coisa provavelmente tem. O Groot, ele tem a elasticidade do Senhor Fantástico, então se a elasticidade dos Skrulls, que pode imitar isso, é limitada, com o DNA do Groot isso fica menos limitado. Então isso é ampliado e eles ainda têm os poderes de fogo e os poderes de gelo do Frost Beast. Então é isso que o Gravik está fazendo em segredo para poder lidar com os Vingadores, um ser super poderoso. Ele vai fazer um soro provavelmente e possivelmente ele vai tentar dar esse soro para diversos Skrulls, né? A gente teve em um trailer o Gravik esticando o braço e parecia realmente umas árvores ali. Isso não necessariamente já é indicando que ele recebeu esse soro de Super Skrull aí. Pode ser outra coisa, porque como eu já disse, os Skrulls eles têm essa elasticidade, essas habilidades semelhantes às do Senhor Fantástico naturalmente por conta desse DNA metamorfo deles aí. E aqui nós temos também uma outra conversa muito interessante, dessa vez do Nick Fury com o Rhodes, de novo mostrando todo esse histórico que o racismo deixou nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O Rhodes, ele apaga o incêndio que o Nick Fury causou ali, né, porque tiraram uma foto do Fury ali e o Rhodes teve que se explicar perante as outras nações do mundo, mas ele vai bem, ele se impõe ali e consegue de primeiro momento livrar tudo, e depois ele se encontra com o Nick Fury. E o Nick Fury fala, né, homens como nós conseguimos, cada espaço que a gente conseguiu nesse mundo foi conquistado por muita luta e por sangue dos nossos antepassados e tudo mais, né? E o Rhodes, ele dá uma resposta muito forte pro Nick Fury também, falando que eles não vão se submeter a homens medíocres diferentes e nem a homens medíocres que são semelhantes, né? Então ele dá uma patada no Nick Fury, falando que o Nick Fury fez uma merda gigante e causou a morte da Maria Hill, que era uma das melhores agentes norte-americanas aí também, que não tem como o Rhodes ficar do lado do Fury nessa situação, que o Rhodes, ele tem que se impor, ele tem que ganhar o espaço dele ali, sendo implacável, não deixando nenhuma falha acontecer. E aí ele fala pro Nick Fury que o Fury está demitido. E o Fury dá uma intimidada boa no Rhodes ali também. Ele fala, mesmo eu estando fora,
eu estou dentro, meu nome é Nick Fury. Então é muito foda essa relação dos dois, porque o Rhodes deu uma resposta muito à altura e o Nick Fury também respondeu à altura. O Rhodes queria mandar ele pra algum lugar, ele não foi, ele saiu sozinho e aí ele foi caminhando pra casa dele, onde a gente viu mais um segredo. Nick Fury é casado com uma Skrull. Aí o pessoal eu vi no Twitter o pessoal meio se perguntando se ele sabe ou não. Eu acredito particularmente que ele saiba e que essa Skrull é a Varra, que é aquela mulher que em 1997, no começo desse episódio aqui, apresenta o Gravik pro Nick Fury, né? Ela fala que ele tem muito potencial e tudo mais, a gente vê que eles têm uma relação mais próxima, ela pede pro Fury conversar, eu acredito que essa é a Skrull que é casada com o Nick Fury, então, desde provavelmente aquela época, desde os anos 90 até hoje, o Nick Fury tem um relacionamento aí de 30 anos com uma Skrull, eu acho que isso é bem possível que ele saiba sim. E antes de acabar o episódio, vamos falar dela, Sonya Falsworld, aquela agente do MI6 que é absurda, ela é muito foda e nesse episódio também ela mostra. Primeiro que tinha uns caras torturando um maluco ali que era um Skrull pra descobrir alguma coisa e eles não descobriram nada. Aí ela chega, todo aquele jeito dela debochada, arranca o dedo do cara, já descobre que ele é o Skrull porque a parte morta, né, que foi o dedo que foi decepado ali, vira verde. Então ali ela já descobre que o cara é Skrull, já não tem mais dúvida nenhuma. Arrancou o dedo, descobriu prática, objetiva e aí começa a torturar o cara pra descobrir alguma coisa. Antes dos capangas que estavam torturando antes ali saírem, ela fala onde é a saída de emergência. Por quê? Porque ela sabia que o Gravik chegaria ali em algum momento e que ela teria que sair rapidinho dali, que senão ia dar ruim pra ela, né? Então ela vai, tortura o cara, descobre o que ela quer, quando ela escuta os tiros ali do Gravik e tudo mais, ela já entra nessa passagem secreta e vaza dali. Chegou, já arrancou o dedo, já descobriu que era Skrull, beleza, então agora a gente pode aplicar. Aplicou o negocinho ali, ele já começou a fritar por dentro e acabou falando tudo que ela queria. Ela descobriu quem são os doutores e ela aparentemente conhece, né? Quem é o casal que está trabalhando para o Gravik ali, então ela já sabe que eles estão fazendo alguma coisa genética, ela deve conhecê-los, saber com o que esses cientistas trabalham, e ela faz uma cara meio preocupada. A gente sempre viu a Sonya Falsworld muito segura de tudo, e quando ela descobre isso ela fica séria, né? Depois ela volta com aquele jeitão dela ali, e aí depois ela vaza com a informação, e agora a gente vai ver como ela vai lidar com tudo isso. Eu acredito que ela e o Nick Fury vão acabar se juntando em algum momento, porque ele ainda é o Nick Fury, ele ainda será muito útil pra ela. Nesse episódio a gente não teve muito destaque pra Gaia, mas a gente viu ela descobrindo muita coisa, né? A gente viu o Gravik falando lá por que ele não confia nela, porque ela é filha do Talos e tudo mais. O Talos quer se encontrar com o Gravik e também usa esse fato da Gaia estar lá. Ele fala pra pessoa que vai arrumar o encontro entre os dois. Fala que eu quero falar sobre a minha filha, tal, não sei o que. Então a Gaia ela aparece investigando tudo ali dentro. Ela aparece ainda também muito leal, muito próxima ao Gravik, né? Eles se conheceram quando criança lá naquele tratado de 97, então eles cresceram juntos, e a gente vê também um Gravik bastante implacável, bastante calmo. Ele tá muito seguro até aqui, vai ter que acontecer alguma coisa pra tirar ele desse pedestal que ele tá nesse momento, e o fator que vai tirar ele desse posto é o Nick Fury. Nick Fury vai sim derrubar o Gravik e vai equilibrar o jogo com alguns segredos que ele também esconde. Lembrando, não é só o Skrull que consegue segredo, que consegue se infiltrar, consegue fazer as coisas, não. Nick Fury também tem muitas habilidades para fazer isso tudo, para dar um contragolpe nos Skrulls, e eu acho que a morte da Maria Hill é uma dessas estratégias dele para superar, para surpreender o Gravik e os seus capangas. Então basicamente para esse segundo episódio é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho da notificação e fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque a partir dessa semana o nosso podcast da primeira semana acabou não saindo porque a gente teve um probleminha de áudio ali, mas a partir desta semana, desse episódio 2, os nossos podcasts serão gravados ao vivo, os podcasts da Invasão Secreta, às quintas-feiras, 9h30 da noite. Então você manda sua pergunta no Instagram e também pode mandá-la ao vivo, acompanhando a gente pela Twitch. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se gostou do conteúdo, não se esquece de curtir, se inscreve no nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.